Olá, estudantes do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre radiações e as suas aplicações na utilização da medicina. Vamos lá? Então vamos conhecer as aplicações médicas das radiações eletromagnéticas, tanto no diagnóstico como no tratamento de doenças. Então, essa utilização desse recurso das radiações na medicina, ela se faz muito importante para o tratamento, para o diagnóstico a princípio e após o diagnóstico, o tratamento de muitas doenças. Vamos observar essa imagem. O que vocês conseguem observar aqui? Você já viu um aparelho deste? Você já fez algum tipo de exame neste aparelho? Qual será a função deste aparelho? Qual é o diagnóstico que ele traz para os médicos? Então, esse aparelho aqui é um aparelho que vai fazer a radiografia. A partir do resultado das imagens obtidas nessa radiografia, é que o médico vai conseguir verificar, diagnosticar e passar um possível tratamento para a doença que o indivíduo que foi solicitado, que passou por este tipo de exame, tiver. A ultrassonografia ou também a ecografia é um método diagnóstico que utiliza o eco, gerado através de ondas ultrassônicas de alta frequência. E eles fazem isso para quê? Para visualizar em tempo real as estruturas internas do organismo. Não utiliza radiações ionizantes. Então, em aulas anteriores, nós falamos sobre radiações ionizantes. Essas radiações ionizantes, elas são tão fortes que elas conseguem destruir moléculas atômicas ali e conseguem fazer mutações nas células. Então, não é o caso da ultrassonografia. A ultrassonografia, ela apenas vai verificar como está, dentro da pessoa. Normalmente, na ultrassonografia ou ecografia, existem 3 regiões que podem ser verificadas. Então, vulgarmente a gente chama de barriga, Mas tem a parte superior, a parte inferior ou a parte total ali do nosso abdômen, que pode ser verificado através desse exame de ultrassonografia ou ecografia. Para que o médico consiga visualizar, ele pede para que o indivíduo, para que a pessoa que vai passar por esse exame, tome vários copos de água, de 3 a 5 copinhos de água e não vá ao banheiro, segure lá, Então, entre para fazer esse exame com a barriga cheia. Vocês sabem por quê? O médico pede isso porque com a bexiga cheia, é como se a bexiga formasse uma janelinha quando ela está cheia. E assim, a partir do processo que ela está cheia ali de água, consegue-se fazer a visualização dos órgãos, tanto da bexiga quanto dos outros órgãos que estão ali perto. Então é por isso que o médico pede para que se tome bastante água antes de realizar esse exame. Então a ultrassonografia, chamada também de ultrassom, é um exame de imagem realizado através do transdutor. Então o transdutor é esse aparelhinho aqui que o médico está segurando e aqui no aparelho que está atrás, então vai conseguir visualizar as imagens que o transdutor está mandando ali para esse aparelho. Então ele emite e capta ondas sonoras por meio do contato com o corpo humano, como a gente pode verificar aqui, e com base nessa avaliação das imagens que são obtidas, então o médico vai verificar qual é a situação desse indivíduo. O objetivo desse exame é identificar alterações nos órgãos. Então esse exame ele pode ser recomendado para investigar dores abdominais, diagnosticar gravidez e todo o estágio da gravidez, o desenvolvimento do bebezinho, como ele está se desenvolvendo, até mesmo para descobrir o sexo deste bebê, ou avaliar o desenvolvimento do feto, diagnosticar doenças do útero, das trompas, do ovário, da bexiga, também dos rins, e visualizar as estruturas dos músculos, articulações, tendões, para visualizar qual outra estrutura do corpo
qual o problema que o indivíduo que foi fazer esse exame está acontecendo. Temos também a ultrassonografia 3D e 4D. Essa ultrassonografia, normalmente, ela é muito comentada e utilizada pelas mamães, principalmente no quadro final da gestação. Por quê? Esse tipo de exame possibilita ver de uma forma quanto mais próximo do real, como vai ser o formato do rostinho do bebê. Então é bem utilizado em gestantes, né, permitindo uma ótima observação do bebê dentro da barriga da mamãe. Consegue captar também movimentos em tempo real. Então só aí as mamães que já realizaram esse exame sabem, né, a importância e como é emocionante conseguir verificar antes do nascimento do bebê todas as suas características tão próximas. Olha como a gente pode ver aqui nessas imagens, não? Olha como é muito próximo ali do real. Então vamos à nossa primeira atividade. Ultrassom ou a ultrassonografia é uma técnica médica que reproduz imagens e utiliza ondas sonoras com frequências muito elevadas e comprimento de onda muito pequenos, as quais são enviadas para explorar o corpo humano e que tem como principal constituinte a água. Os ecos vindos do interior do organismo são usados para criar uma imagem. Qual é o objetivo deste exame, da ultrassonografia? Pensem lá, um tempinho para vocês responderem. Vamos lá?
Vamos lá, pessoal? Conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então vamos lá. Ultrassom ou a ultrassonografia é uma técnica médica. Essa técnica produz imagens e essas imagens, né, são ondas sonoras com frequência muito elevadas e comprimento de ondas pequenos. Essas imagens são enviadas para explorar o corpo humano, né? A gente viu os órgãos ali do corpo humano, que tem como principal constituinte a água. A professora falou para vocês da questão da utilização da água para conseguir verificar melhor os órgãos. Então é por isso que o médico recomenda ali tomar de 3 a 5 copinhos de água antes de fazer o exame. Então esses ecos vindo do interior do organismo são usados para criar uma imagem. Aí vem a pergunta: qual o objetivo deste exame? Então o objetivo deste exame é identificar se tem alguma alteração nos órgãos, né? Se tem alguma doença, alguma alteração ali. Então são recomendados para investigar dor abdominal, diagnosticar gravidez e estágios dessa gestação, doenças do útero, das trompas, dos ovários, dos rins, visualizar a estrutura dos tendões, entre outros. Para este objetivo, a utilização deste exame, a ultrassonografia. Também chamado de raio-x, a radiografia é um exame de imagens muito comum. Ele permite visualizar diversas partes do organismo. Então, esse tipo de exame ele já é mais utilizado na questão óssea. O exame que nós vimos anteriormente, a ultrassonografia, ele é mais utilizado em questão de órgãos. O raio-x, nós vamos verificar a utilização deles em função de ossos, ok? Como as ondas de rádio, os raios-x, são ondas eletromagnéticas, então é a junção do eletro com a magnética. Para obter uma radiografia, é usado um dispositivo que faz o quê? Ele emite um feixe de raio, que é o raio-x, em uma placa que transmite, então aqui tem a placa e aqui as ondas do raio-x, e transmite os dados, então, para essas imagens, né, para um computador. Ao colocar uma parte do corpo dentro do dispositivo e a placa, uma sombra é projetada e a partir dela a gente vai ter uma imagem, vai obter uma imagem. Então por isso que quando nós pegamos os nossos exames de raio-x, né, a gente consegue ver os ossos e toda aquela placa mais escura. Tal como acontece com a luz visível, os raios-x passam por estruturas com intensidades diferentes. A radiação passa mais facilmente pelos tecidos moles, enquanto o osso impede a sua passagem. Assim, dessa forma, então é este o motivo pelo qual a gente consegue verificar os ossos, porque a imagem não passa. Então, graças a esse fenômeno, é possível ver as estruturas dentro do organismo vivo. Os raios-x são radiações ionizantes que, após muita exposição, podem danificar o DNA das células, após muitas exposições. Por isso que quando nós somos submetidos ao raio-x, são colocados muitas vezes coletes, né? Aqueles coletes, aquelas placas, a pessoa fica sozinho ali naquela sala de raio-x justamente para evitar a alta incidência dessas radiações ionizantes, pois as radiações ionizantes a longo prazo elas conseguem sim realizar mutações nas células, então por isso que precisa-se de todo aquele cuidado, de todo aquele preparatório antes da realização do exame do raio-x. Então isso pode causar envelhecimento prematuro, esterilidade, anemia, doenças no sistema imunológico, câncer e mutações genéticas. Claro que isso, como falamos, desde que as radiações ionizantes, né, num longo prazo aí, numa longa exposição. Então o raio-x permite fácil visualização dos ossos. O método também é usado para visualizar lesões e doenças do sistema músculo-esquelético. Alguns exemplos são entorses, fissuras, fraturas, defeitos posturais, ou seja, defeitos na postura,
osteoporose, inflamações e dores reumáticas, né? Então, não é só para aquele momento quando, infelizmente, a gente tem uma queda, ou a gente cai de bicicleta, cai e se machuca, quebra, né? Também este exame é utilizado para verificar outras doenças, né? Que vão acontecendo, a pessoa vai adquirindo ao longo do tempo, do ano, da idade, em relação à osteoporose, inflamações, dores reumáticas, a gente vê em pessoas mais de idade, né? Claro que tem exceções, mas normalmente em pessoas com mais idade. Então vamos à nossa segunda atividade. Vamos lá. Os raios-x são ondas eletromagnéticas, então a junção do eletro com o magnético, que por suas características peculiares começaram a ser utilizados na medicina apenas alguns meses após a sua descoberta. Hoje, suas aplicações são muito mais amplas, pois se estendem de consultórios odontológicos, nos quais são utilizados aparelhos que operam com uma tensão de ordem, né, ali de 500 watts, mais ou menos, até aeroportos, para verificar ali o que tem dentro das bagagens, né? Então, o que pode acontecer no organismo após muita exposição a esse raio-x? Falamos nesse vídeo. Então, vamos lá, um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá, vamos analisar junto a questão. Então, os raios-x são ondas eletromagnéticas. Então, tem a utilização tanto dos elétrons como do magnético. Conforme as suas características, são muito utilizadas em consultórios médicos e também em consultórios odontológicos. Então, quando a gente precisa fazer algum tratamento nos dentes, precisa fazer alguma cirurgia para retirada dos sisos, precisa colocar aparelhos ortodônticos. Quem aí, né, tá em casa e precisa utilizar o aparelho? Precisa fazer o raio-x dos dentinhos. Então, também encontramos em aeroportos, muito utilizado para verificar ali a bagagem, né, se não estão levando nada de errado dentro daquelas malas. Então, a pergunta é, o que pode acontecer no organismo, olha aqui, no organismo após muita exposição a esse raio? Cuidado com a interpretação. O excesso de exposição pode danificar o DNA das células, causando então envelhecimento prematuro, câncer, mutações genéticas, entre outros acontecimentos. Então, essas radiações ionizantes, conforme falamos, é que vão causar estes danos, mas isso a longo prazo, a longa exposição. Então, por isso que nós colocamos aqui, ó, após muita exposição, excesso de exposição. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Então, as aplicações médicas das radiações eletromagnéticas, tanto no diagnóstico como no tratamento de doenças, são muito utilizados nos consultórios médicos, nos consultórios odontológicos, principalmente para poder diagnosticar e para poder tratar doenças aí, né? Então, super útil para todos nós. Então, neste vídeo, falamos sobre radiações eletromagnéticas e suas aplicações na medicina. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!